Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e sejam bem-vindos à minha série Pergunte ao Ateu, que faz muito tempo que eu não atualizo, na verdade faz 9 meses, e esse aqui então é o vídeo de número 18 dessa série, que começou há muitos anos. E, enfim, quando dá, eu sempre coloco aqui algum vídeo dessa série e tal, não sei o que. Ela é um pouco mais fácil de fazer, eu é que sou desorganizado, deveria sair um por mês disso daqui, mas não é assim que o mundo gira na minha vida, né? Enfim, é uma série que muitos de vocês gostam, né? Caso você seja novo por aqui e não saiba como funciona, eu respondo a alguma pergunta vinculada ao ateísmo que me fizeram, né? Aonde me fizeram? No vídeo anterior. Então, tipo, eu fui lá no vídeo 17, foi o último que eu fiz, procurei ali pela hashtag Pergunte ao Ateu, né, tudo junto, assim, escrevendo, e aí eu fui lá e selecionei as perguntas que eu achei mais interessantes, tá? Tem que colocar a hashtag Pergunte ao Ateu, porque são muitos comentários, eu não vou ficar lendo todos, fica mais fácil pra mim quando eu for procurar as perguntas para fazer o próximo vídeo, ok? E desta vez eu vou quebrar uma regra que eu mesmo estipulei, então eu mesmo posso quebrar. As perguntas que eu estava olhando no vídeo 17 iam para algumas linhas de pensamento, pelo menos 3, que eu gostaria de abordar nessa série, tá? Então, normalmente o que eu falaria? Eu falaria, você que postou a pergunta e não foi respondida, posta no próximo vídeo. Posta aqui embaixo para eu ler no próximo vídeo. Só que já faz 9 meses, a pessoa que fez a pergunta já nem lembra mais, ela vai postar outra vez, não vai, sabe? Tipo, fica aquela coisa assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo para conseguir exigir esse tipo de coisa. Então eu acho que é uma regra que, ainda que ela seja muito funcional e prática para mim, hoje eu percebi que ela ia me atrapalhar, porque tem essas 3 linhas de raciocínio das perguntas que foram feitas que eu gostaria de abordar, e se eu escolher uma só, as outras 2 vão ficar de fora. Então eu falei, por que eu não posso facilitar a minha vida? E eu gravo 3 vídeos. Um sobre cada bloco de perguntas, que meio que acabam sendo a mesma dúvida, as perguntas foram feitas de forma diferente, mas elas meio que querem dizer a mesma coisa. E isso me permite desenvolver uma reflexão por trás disso, que é um vídeo completo, tá? Então, eu vou fazer agora aqui a resposta a um tipo de pergunta que me foi feita no vídeo 17, e aí depois eu vou gravar mais 2 vídeos ainda sobre os comentários que eu peguei no vídeo 17, tá bom? Mas então aqui nesse vídeo 18 que vocês estão vendo agora não vai poder comentar? Pode comentar, põe a hashtag Pergunte ao Ateu, repete essa pergunta quando sair os outros 2 vídeos da série também, o 19 e o 20, e aí eu tenho material de sobra para fazer o vídeo 21. Tá bom? Então é isso aí. Só para eu ter mais material aqui para publicar para vocês. O pessoal às vezes reclama, tem pouco vídeo e tal, não sei o que. E esse daqui é um tipo de vídeo que as pessoas costumam gostar. Tá certo? Então eu vou agora colocar aí na tela as perguntas que eu selecionei que dizem respeito mais ou menos ao mesmo tema aí. Julira 5455 ou Julira, sei lá, não, acho que é Julira. Pirula, antes de mais nada, amo seus vídeos. Sucesso, te admiro demais. Obrigado, Julira. Valeu. Faço esta pergunta engajada no assunto, pois mesmo que fôssemos uma raça perfeita, a própria história da vida terrestre nos conta que o planeta já dizimou a vida aqui algumas vezes por suas próprias catástrofes, mas a vida sempre se recupera, mesmo que demore milhões de anos, mais adaptada e mais forte. É porque no último vídeo eu falei sobre destruição ambiental, etc., e aí ela quis pegar o mesmo gancho. Planetas e estrelas morrem e se transformam em outras coisas úteis ao universo. Muitas espécies que desenvolveram a vida não existem mais, mas parece que o gene que permite a sobrevivência está gravado na história da Terra, pois nunca voltamos a ser amebas. Se o Criador não existe, por que a vida e suas criações continuam evoluindo e se transformando em outras coisas? Um grande abraço. Essa pergunta, ela poderia até entrar na série PCR Evo, né? Porque seria uma dúvida em relação à evolução. Só que na prática não é. A série PCR Evo, ela diz respeito apenas à questão científica, não à questão filosófica ou religiosa, etc. Então, essa daqui tem um componente religioso, então é por isso que eu quis colocar ela nessa série aqui do Pergunte ao Ateu, que eu acho que é mais interessante, vai ser mais salutar falar dela aqui. E teve outras perguntas com uma pegada muito parecida com a da Julira, então eu vou ler agora. Praxônico, Pergunte ao Ateu. A vida seguiu um caminho racional para chegar ao que é hoje? Diante de tantas catástrofes, extinções em massa e dificuldades que envolvem a sobrevivência, a vida conseguiu resistir, se manter e se transformar em formas que resistem a essas adversidades até chegar à variedade de vida e à capacidade impressionante que tem hoje. Isso não mostra que existe um significado maior para a vida em si?
E aí vamos para mais uma. José Carlos Santos 54. Partindo do princípio científico, que realmente eu acredito muito, o universo partiu do nada para a física. Criou objetos de complexidade incrível. Por que não ter um construtor de tanta complexidade? Essa daqui foge até um pouco da mesma linha de raciocínio que as outras duas perguntas, mas eu acho que é mais relevante colocar ela aqui, nesse bloco, do que fazer um outro vídeo só para ela, tá? Então eu vou pôr aqui também no pacote. Pois bem, então essas foram as 3 perguntas aí que eu selecionei, e elas versam sobre essa questão de um objetivo na vida, né? Como se fosse uma coisa assim que, por algum motivo, a vida existe, ela sobreviveu e isso só poderia ser, apesar de que eu não sei se as 3 pessoas que perguntaram acreditam em Deus, mas isso poderia ser, né, um indício de que Deus existe ou de que há um propósito maior para a vida e, portanto, ela poderia ter sido criada por um ser superior ou algo nesse sentido. Pois bem, vamos lá. 2 perguntas dessas daí que eu li falavam sobre extinções em massa e sobre, enfim, a destruição da maior parte da biodiversidade existente na época, né, dos biomas e tudo mais. E sim, de fato, nós tivemos pelo menos 5 grandes extinções em massa que a gente fala. Quando a gente fala de extinção em massa, são extinções que dizimaram mais de 75% da vida no planeta, né, das espécies no planeta. As datas vão me fugir agora. A gente teve uma no Ordoviciano, perto ali da divisa com o Siluriano, ali ainda na Era Paleozoica. Depois a gente teve uma no meio do Devoniano. Teve a Permo-Triássica, né, que é a mais grave de todas, né, que foi há 252 milhões de anos. Aí a gente tem a Triássico-Jurássica, que foi há 201 milhões de anos. E a mais famosa, né, que foi a Cretáceo-Paleógena, há 66 milhões de anos, né, que caiu asteroide e tal, não sei o que, isso daí todo mundo fala. E há, obviamente, a discussão sobre se nós já estamos numa 6ª extinção em massa, dessa vez gerada por nós, humanos. Há bons argumentos para discutir sobre isso, mas eu não vou apresentar esses argumentos aqui. Na verdade, assim, é uma coisa interessante. Eu gravei um curso para a PUC do Paraná, né, um curso de pós-graduação. Eu gravei uma das disciplinas, na verdade, né, que eu falei justamente sobre extinção em massa, falei sobre a possibilidade de nós estarmos numa 6ª extinção em massa, falei com um pouco mais de detalhe, né, de detalhamento e tal, peguei umas bibliografias, etc. O curso das Geociências, né, do Departamento de Geociências lá da PUC do Paraná, está colocado junto com mais um monte de outras pessoas. É sério, é muito diverso. Tem desde o Ian Stewart, né, que é um geólogo super famoso, né, que ele apresenta documentários e tal, não sei o quê, até o Clóvis de Barros também participa, né, o Yuval Harari, que escreveu o Sapiens, participa também desse curso. Então eu achei que realmente é um curso muito ousado, é um curso gigantesco, assim, né, tem muitas vertentes, tá certo? Então, se vocês até estiverem interessados em fazer esse curso e tal, né, é uma pós-graduação, né, vale como uma pós-graduação. Se estiverem interessados, tal, é pago, né? Então, aqui embaixo eu vou deixar até o link, caso vocês queiram fazer. Dentro desse curso gigantesco, uma das disciplinas é minha, né? Sou eu falando sobre extinções em massa. E caso vocês queiram fazer o curso, ou estiverem interessados, etc., lembra de usar o cupom PIRULA10, tá? Pirula com 2 L's, porque aí eles vão saber que foi daqui que vocês vieram, tá certo? Foi daqui do vídeo. Então tá aqui escrito na tela e vou deixar linkado aqui na descrição também. Só porque o assunto casa muito bem aqui com o que eu tô falando, tá? Não foi nem por isso que eu escolhi essas perguntas, ok? Eu tô falando sério, não foi por isso que eu escolhi essas perguntas. É porque enquanto eu tava gravando aqui, eu lembrei que de fato tem esse curso aí que eu gravei, né? Essa disciplina que eu gravei para esse curso maior aí. Então eu vou deixar aqui embaixo também, não custa nada. E, pois bem, essa questão das extinções. Olha, eu vou ser muito sincero. Aqui a gente tem muito algo que a gente pode... São algumas... A gente pode até chamar de falácia, vai. Mas, na verdade, é um viés. Eu diria que é um viés de percepção. Não sei se vocês se lembram, eu fiz um vídeo há um tempo atrás chamado Falácia da Poça d'Água. Ela tá mais para um viés também do que para uma falácia propriamente dita, né? Aquele princípio que diz que você acha que o meio foi feito para você, quando na verdade você é que foi feito pro meio, de alguma maneira assim, sabe? É o princípio do que veio antes. Fica parecendo para a água que cai na poça e fica no formato da poça, que o buraco da poça é perfeito. Mas na verdade a água que é fluida preenche o buraco, mas ela, do ponto de vista que ela está, ela não consegue enxergar isso. Então você tem um pouco dessa falácia e também você tem uma outra questão que é muito relevante, que é algo que acomete a gente, que a gente gosta de enxergar as coisas a posteriori, ou seja, depois que elas já aconteceram. Depois que já aconteceu, é muito fácil você julgar o que foi antes.
né, o que veio antes. O Daniel Dennett, saudoso, né, que faleceu esse ano, né, que era um filósofo da ciência, um filósofo da biologia especificamente, o Daniel Dennett, ele falava do campeonato de cara ou coroa. Se você estabelecer um campeonato de cara ou coroa, vamos colocar aí com 10 etapas, né? Então você tem duplas, né? É impossível empatar, você não empata, tá? Então se cai a moeda em pé, você joga de novo. E essas duplas, um escolhe cara, outro coroa, e você vai começando com sei lá quantas duplas ali, acho que é mais de 1000, não sei agora. Todos os vencedores dessa etapa vão para uma segunda etapa ali, aí os vencedores dessa segunda etapa vão para uma terceira, para uma quarta, quinta, sexta, sétima etapa, blá, 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 até que você chega na semifinal, que são só 2 duplas, depois a final, que é uma dupla só, e aí você tem um vencedor. Esse vencedor, ele pode olhar para trás e falar, cara, olha como era para eu ter vencido. Como que tem algo por trás pelo motivo de eu ter vencido, porque o cara simplesmente venceu a cara ou coroa por 10 vezes seguidas, sem errar nenhuma. Tinha alguma coisa especial nesse cara que ele venceu? Ele venceu esse campeonato de cara ou coroa porque ele é realmente muito bom em jogar cara ou coroa, sendo que, na verdade, a probabilidade é sempre 50-50, né? A verdade é que o campeonato, do jeito como eu falei, ele foi desenhado de uma forma em que sempre alguém vai ganhar. Sempre alguém vai ganhar. E sempre alguém que ganhar vai ter acertado 10 vezes seguidas. E não há nada indicando que vai ser essa ou aquela pessoa em específico. É simplesmente porque obrigatoriamente alguém vai ganhar. E essa pessoa que ganhar, ganhou 10 vezes seguidas. É uma probabilidade muito baixa ela ter ganhado 10 vezes seguidas, mas não importa. Alguém vai ganhar. A probabilidade existe, por regra, da maneira como foi traçado, alguém vai ganhar. Só que a probabilidade daquela pessoa em específico ganhar é muito baixa. Ela tem que ganhar 10 vezes seguidas, né? 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 10 vezes, né? Então, realmente, é uma probabilidade baixa. E a pessoa que ganhou, ela não pode avaliar a situação dela a posteriori. A posteriori, ela pode dizer, eu nasci para ganhar, porque olha aqui, sendo que foi sorte. Agora, a prioristicamente falando, é que aí ia ser incrível, né? Se a pessoa falasse antes, falasse assim, não, quem for ganhar vai ser o fulano. A pessoa apostar lá que ganhou o fulano, aí a probabilidade é muito menor, né? A probabilidade de acertar. Ela também existe. A probabilidade da pessoa acertar exatamente quem que ia ganhar o campeonato logo na primeira rodada. Mas é uma probabilidade muito menor, porque aí ela vai escolher dentre 1000 pessoas, né? E aí é uma coincidência muito grande, realmente, se ela escolher exatamente a pessoa que vai ganhar as 10 rodadas. Depois que já ganhou, aí é muito fácil você apontar para trás e falar, ganhou. No caso das extinções, tem um pequeno detalhe. Nada garante que alguém ia ganhar. Nada garante, né? Você poderia ter uma extinção total, uma total aniquilação das formas de vida do planeta. Inclusive, a gente não tem nem como saber se isso já não aconteceu alguma vez, lá no começo da vida, lá no Adeano, lá ainda. A gente não tem como saber se a vida surgiu, foi extinta e depois surgiu de novo. A gente não tem como ter essa certeza. E aí vale a pena a gente olhar para outros planetas. A gente sabe se a vida existiu e foi extinta logo depois em algum planeta. O Stephen Hawking comentava sobre isso, né? Eu não lembro agora qual outros astrônomos falavam, ou físicos, mas eles falavam, né, sobre a probabilidade de que em alguns planetas que a vida já surgiu, ela tenha sido extinta, talvez por ela mesma, né, no caso aí de uma espécie inteligente que tenha gerado a destruição, ou talvez tenha sido extinta porque caiu um asteroide gigantesco, ou porque houve um cataclismo enorme, ou porque a estrela do planeta ali onde ele orbitava morreu, ou sei lá, ficou muito grande ou muito pequena. E aí? E se você pegar um planeta que tinha vida e a vida foi extinta? Qual foi o objetivo daquela vida? Qual foi a razão daquilo ali existir? Nada. Simplesmente surgiu e depois foi extinto. Como um ciclo, né, ali da possibilidade de extinção. Existem muito mais maneiras de você estar morto do que estar vivo, né? Isso é uma coisa que o Dawkins sempre falou. A chance da gente ser extinto, ela existe. E depois que acontecer, porque uma hora vai acontecer, pelo menos da nossa espécie ser extinta, a gente não vai estar mais aqui para questionar por que a gente sobreviveu às extinções em massa, sei lá atrás, entendeu? A gente não, né? A nossa linhagem, né? Não a nossa espécie. A nossa espécie é muito recente. Não vai ter ninguém para se perguntar a posteriori por que essa ou aquela linhagem sobreviveu, a partir do momento que nós formos extintos. O fato é que nada garante que aconteça um cataclisma e nós desapareçamos. Se cair um asteroide maior do que o que caiu há 66 milhões de anos, cara, a gente tá ferrado, velho. É muito difícil que a gente conseguisse sobreviver.
E mesmo que a gente sobrevivesse, o mundo, como ele ficaria depois da queda do asteroide, ia ser, enfim, inabitável, né? Então, na prática, você ia morrer antes ou ia morrer depois. Aí você vai falar, por que não aconteceu ainda? Porque um asteroide acertar exatamente a Terra não é uma coisa tão fácil. A Terra é muito pequenininha, né? Os asteroides são menores ainda. Mas a gente tem aí um cinturão de asteroides, né? A partir depois de Marte lá, que está o tempo todo, né, circulando coisa. Vários e vários e vários asteroides já acertaram a Lua, por exemplo, e a Terra também. A questão é que isso foi num período que a Terra ainda não tinha uma atmosfera muito bem consolidada, e você depois teve todas as questões tectônicas envolvidas, então a maior parte das crateras dessa época já desapareceram. Mas você teve períodos em que houve um bombardeio muito grande de asteroides, tanto aqui na Terra quanto na Lua. Marte também é toda furada, né? Por que o pessoal achava que a Lua era de queijo suíço? Porque ela é toda furadinha, aquilo lá são asteroides que caíram ali. Então a qualquer momento poderia cair um asteroide aqui na Terra. E caíram vários, né? O pessoal lembra muito do Chicxulub lá, que foi há 66 milhões de anos, mas teve outros que caíram antes também. Eu comento, né? O Anelli também sempre comenta, né? O professor Anelli, da cratera de Araguainha, ali no Mato Grosso, né? A cidade de Araguainha, né? Ela é feita numa cratera. Ela data da divisa do Permiano com o Triássico. Então pode ser que ela tenha sido uma parte importante, né? Das causas da extinção que aconteceu naquele período lá, né? Que foi a mais grave que a gente já teve. Faltou um pouquinho. A extinção permo-triássica, 96% das formas de vida foram extintas. Faltou um pouquinho aqui para elas não morrerem. Então você vai falar, esses 4% ter sobrevivido quer dizer que há um motivo para isso ter acontecido? Você fala, não. Na verdade, assim, claro, motivo há para tudo. A questão é, há uma intencionalidade? Porque motivo sempre tem. Eu falo naquele meu vídeo do acaso lá da série PCR. Se eu jogar um dado para cima, eu não tenho como saber a priori qual o lado que vai cair para cima. Mas teve um motivo para aquele lado cair para cima. Foi o peso do dado, a intensidade da força que eu joguei, a resistência do ar, a gravidade e tal, não sei o quê, que acabaram impactando e o dado caiu exatamente com aquele número para cima. Só que isso daí não dá para você prever. Então o motivo para esses 4% terem sobrevivido à extinção permo-triássica é que esse motivo existiu. Que é, por exemplo, motivos ambientais, né? Então, algum grupo de seres vivos que estava, por exemplo, vivendo num ambiente muito profundo dos oceanos e que foi menos impactado, ou que estava vivendo em algum lugar do planeta que sofreu menos, ou que eles tiveram mais tempo para se adaptar, ou então que vivia num determinado tipo de ecossistema que foi um pouquinho menos impactado, ou que pelo menos não foi impactado globalmente, regionalmente ali sobreviveu, entendeu? Então é isso. Motivo para eles terem sobrevivido a gente sabe. Agora, isso foi intencional? Houve uma intenção por trás, né, de deixar aqueles grupos de seres vivos sobreviverem? Porque poderia ter sido de outra forma. E aí outras formas de vida iam sobreviver. E aí nós hoje, por exemplo, poderíamos ser moluscos inteligentes, tal, não sei o quê. Ao invés de mãos, eu teria tentáculos aqui. E a gente poderia estar se questionando. Puxa vida, por que os moluscos sobreviveram? A gente poderia derivar de mamíferos. Olha que absurdo. E aí os povos iam estar tudo rindo, né? Que absurdo, imagina vir de mamíferos. Que louco, esses bichinhos primitivos aí. Porque, dependendo de qual teria sido o tipo de condições depois desse evento de extinção em massa, poderiam ter sobrevivido outras formas de vida, que não as atuais, né, que não as que existem hoje, e essas outras formas de vida poderiam ter tomado um outro rumo evolutivo que a gente não tem como saber qual era. Mas seria adaptado ao planeta como ele teria ficado, e não como ele de fato ficou depois que houve essas extinções em massa. Óbvio, a gente pode dizer que certas formas de vida tinham todo o jeitão de que conseguiriam sobreviver a certos tipos de agruras planetárias, caso elas acontecessem. Mas digamos que a Terra pode sofrer chacoalhões de diversas naturezas. Então, não é só o impacto do asteroide ou grandes erupções vulcânicas ou alguma coisa assim. Eventualmente pode acontecer coisas diferentes e o time que está ganhando passa a perder e o time que está perdendo passa a ganhar. E todas essas alternâncias que acontecem. Então, depois que já aconteceu, é muito fácil você olhar para trás e ver daqueles que sobreviveram e falar, só tem que ter um motivo para aqueles ali terem sobrevivido. Esse motivo foi intencional. Houve uma intenção para fazer os mamíferos sobreviverem à extinção Cretáceo-Paleógena para que pudesse surgir o ser humano, pipipopopopó. Sendo que, na verdade, se você olhar em retrospecto, não há nenhum motivo para você achar
que houve essa intenção. Ah, ela pode ter existido? Pode. Eu não estou dizendo aqui que Deus não existe, eu não estou dizendo aqui que ele não poderia usar de todos os seus subterfúgios, né, como ser superpoderoso, para fazer com que os mamíferos sobrevivessem e depois conduzir a evolução para o ser humano. Isso daí é irrelevante. O que eu estou falando é, quando você olha em retrospecto, não há nenhum bom motivo para você levantar essa hipótese, do ponto de vista factual. Não há nenhum bom motivo para levantar. A menos que seja a sua fé prévia. Mas é porque você foi ensinado a ter fé e, enfim, a acreditar nessa ou naquela divindade, etc. Ou, enfim, processo transcendental, espiritual. E aí você adequa o seu pensamento de fé aos dados que são apresentados cientificamente. Então você faz esse ajuste dentro da sua cabeça para gerar uma compatibilidade de ideias. E tá certo você. Faz isso, tá certinho. Só que do ponto de vista, digamos assim, eu não vou nem falar científico, mas do ponto de vista até filosófico. Se você olhar para trás, né, se você for ver em retrospecto, não tem nenhum bom motivo, que não seja a sua fé prévia, para você sequer levantar a hipótese de que havia uma intenção por trás da sobrevivência dos mamíferos, por exemplo, para que aí o ser humano pudesse se desenvolver. Se fosse isso, por que o ser humano não se desenvolveu lá no Adeano? Lá, tipo, não faz sentido, entendeu? Se houvesse uma intenção. Por que passar por todo esse rolê? As pessoas às vezes têm essa ideia porque elas não têm muita noção. Na verdade, a ciência até não tem, mas os cientistas que estudam isso têm um pouco mais de noção da magnitude das formas de vida que já existiram. São tantas linhagens, tantas vertentes, são tantos pequenos eventos de extinção aqui ou ali que fez certos grupos desaparecerem, porque a gente só lembra das grandes extinções em massa, mas teve as pequenas, as que não foram em massa assim para o planeta inteiro, mas foram regionais, ou outras que tiveram uma magnitude menor, ou seja, tiveram uma porcentagem menor de extinções ao redor do globo, então elas não são consideradas Big Five, né, as grandes 5, mas ainda assim elas foram relevantes. Então quer dizer, na ignorância, as pessoas às vezes acabam achando que a quantidade de grupos que foram extintos foram meia dúzia, portanto era meio fácil, entre aspas, de você selecionar esse ou aquele, mas quando você vai indo para trás, você percebe que não há uma organização nesse tipo de coisa. É muito aleatório. É tudo muito aleatório. A extinção Cretáceo-Paleógena, que eu detalho bastante ela no meu vídeo 15 da série dos dinossauros, porque foi realmente muito relevante, ela teve um recorte de tamanho de bicho. Só sobreviveram os animais com menos de 40 quilos, por uma questão de acesso à comida. Tipo, tinha pouca comida no planeta, animais muito grandes morrem de fome, animais pequenos conseguem sobreviver comendo menos, tinha menos comida disponível, então eles conseguiram sobreviver. E não foram todos os animais com menos de 40 quilos que sobreviveram. Dependendo do ambiente em que eles viviam, morreram todos. Morreram todos os animais de floresta, por exemplo. Praticamente todos, até onde a gente sabe. Sobreviveram os animais, os vertebrados no caso, né, pequenos, que viviam em ambientes próximos à água doce ou na margem dos oceanos. Também sobreviveram muitos animais de fundo dos oceanos. Isto é um recorte que é totalmente coerente com o tipo de impacto que a Terra sofreu, que foram todas aquelas erupções vulcânicas gigantescas lá na Índia e a queda do asteroide lá no México. Faz uma predição. Você fala, pô, olha, esse é o tipo de impacto que a Terra sofreu. Como será que ficaram os ecossistemas depois disso? E aí tudo aquilo que aconteceu, né, meio que faz sentido que quem sobreviveu tenham sido grupos pequenos e que vivessem nesses ambientes que foram um pouquinho menos impactados. E também não deve ter sido no globo todo. Provavelmente regiões que estavam mais longe ali do impacto do asteroide e tal, né, mais longe do México, etc. Olha, isso não me parece uma intencionalidade. Como eu falei para vocês, impactos acontecem. Você pode, se você quiser, achar que houve uma intencionalidade na queda do asteroide para que pudesse sobreviver só as linhagens que hoje existem, tal, né? Os mamíferos, as aves, os crocodilos, tal. Você pode achar isso. Mas não há motivo para você postular isso apenas por causa das evidências que a gente tem. Você só postula isso porque você tem uma fé prévia. Uma fé prévia de que pode haver um criador e, portanto, você encaixa essa fé prévia nos dados científicos que se apresentam, nas evidências que a gente tem. Mas se você olhar só os dados, não tem motivo nenhum para você colocar uma intencionalidade em quem sobreviveu a essas extinções. Uma intencionalidade na queda do asteroide.
Os outros planetas foram bombardeados também por asteroides e tal. E aí, como eu falei, voltando ao começo do vídeo, e se a gente achar um planeta que a vida foi extinta? Que ao invés de extinguir 96% das formas de vida, como foi no Permiano-Triássico, extinguiu 100%. Aí a intenção do Criador era extinguir aquilo ali, tá vendo? Aí você entrando na parte da fé, vale tudo. E aí, nesse caso, é o famoso responde tudo e não explica nada. Né? Que é o que eu costumo brincar da hipótese de Deus, né? Tipo, ela responde tudo e não explica nada. Porque qualquer coisa, você está na dúvida, foi Deus. Porque Deus quis. Porque Deus não quis. Porque Deus achou que era bom. Deus achou que era ruim. Se eu for explicar que quem sobreviveu na extinção Cretáceo-Paleógeno é porque Deus quis, acabou a ciência. Agora, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre ciência, é um vídeo opinativo sobre a questão da existência ou não de Deus. E o que eu digo é, se você for pensar friamente, olhar apenas as evidências, não há nenhum motivo para você dizer que havia uma intencionalidade na queda de um asteroide ou numa erupção vulcânica, numa província ígnea ou qualquer coisa assim. Salvo se você tiver uma fé prévia. Mas eu, como sou ateu, meus tipos de fé religiosa foram embora já faz muito tempo, e eu vejo que, simplesmente é uma aleatoriedade, não tem grandes motivos. E aí, no que diz respeito à força reprodutiva da vida, isso tem a ver com genes. Os genes que fazem a vida gerar mais vida. É isso que faz. Se não tivesse acontecido nenhuma extinção em massa, continuaria tendo isso. A molécula de DNA, que replica-se através de todo o outro maquinário que existe, divide a célula e a vida está sempre se dividindo, sempre se multiplicando. A meu ver, né, dizer que isso é uma evidência da existência de Deus pode ser a resposta para muitas pessoas. Para mim, não é. Para mim é só a existência da vida. Né? A existência da vida, uma vez que a vida existe, ela se reproduz. E se ela se reproduz, ela não precisa de força externa nenhuma para se reproduzir. Ela se reproduz sozinha. A partir do momento que ela se reproduz sozinha, quem sobreviveu à extinção em massa vai continuar reproduzindo. É natural. E aí, no que você falou sobre não voltamos a ser amebas, isto sim é uma parte que eu colocaria no vídeo da série PCR Evo. Porque isso é um erro de compreensão evolutiva. A gente não voltou a ser ameba, para começar que nós nunca fomos amebas. As amebas são uma linhagem de protozoários, né, que existe até hoje. Então as amebas também não deixaram de ser amebas. E alguns grupos de protozoário desenvolveram multicelularidade. Eu já fiz um vídeo explicando sobre multicelularidade. Não faria sentido esses grupos multicelulares, voltarem a ficar unicelulares. Não sei, não faz sentido. O que aconteceria, e isso foi o que aconteceu durante todo o processo evolutivo, seria se os multicelulares fossem extintos. E aí as amebas, né, ou outras criaturas unicelulares que continuassem se desenvolvendo. Então é esse que seria o padrão. E não, o multicelular deixar de ser multicelular e voltar a ser unicelular. Talvez isso aconteça com seres muito, muito, muito pequenininhos, mas pra gente que tem trilhões de células voltar a ser unicelular, isso não faz sentido evolutivo. Do ponto de vista evolutivo, isso não faz sentido. Isso é um erro de compreensão de como funciona a evolução. A gente não voltou a ser ameba porque isso não faz sentido. E primeiro que a gente nunca foi ameba, e segundo porque não faz sentido voltar para um ambiente que a gente já não teria nem condições de se adaptar. Em compensação, as amebas continuam muito bem, obrigado. Elas estão lá. Por quê? Porque você não está entendendo qual é o princípio evolutivo, de árvore evolutiva. E isso daí é parte da teleologia aristotélica de que a vida evolui para um fim. E o objetivo da vida é virar o ser humano. E isso é um dos maiores erros conceituais no que diz respeito à evolução. O ser humano não existiu durante 99,9% do período em que há vida na Terra e não fez falta nenhuma. O ser humano não fez falta nenhuma desde a origem da vida, 4 bilhões de anos atrás, até os últimos 7 milhões de anos, que foi quando começou a linhagem humana, né? Lá ainda antes de Australopiteco. Se você quiser colocar o gênero Homo, né, aí você coloca 2 milhões de anos, mais ou menos. Se você quiser colocar a espécie Homo sapiens, 300 mil anos. Ou seja, de 4 bilhões de anos a 300 mil anos não tinha Homo sapiens no planeta e o planeta estava muito bem, obrigado. Passou por todos os seus cataclismas, passou por seus períodos de renovação, enfim, e todas essas coisas. Não há um objetivo na evolução de gerar uma criatura inteligente como o ser humano.
É que aconteceu depois de algumas pressões seletivas, principalmente depois do Eoceno, né, teve uma troca de faunas ali na virada do Eoceno para o Oligoceno. Ali, por algum motivo, houve pressão seletiva para alguns grupos desenvolverem cérebros maiores. Isso valeu para os cetáceos, por exemplo, isso valeu para os elefantes e isso também valeu para os hominídeos. Na verdade, para os simiomorfos, né? Porque aí entra até os primatas aqui da América do Sul, tal, não sei o quê, todos esses são bichos muito inteligentes. Né? Todos os primatas dessas linhagens aqui são todos inteligentes. E os hominídeos mais ainda. Né? Que aí entra o orangotango, o gorila, o chimpanzé, bonobo e o ser humano. Dos que estão vivos hoje. Né? Então isso é uma correção que eu precisava fazer. Não faz sentido a gente voltar a ser ameba. Até porque não há um direcionamento na evolução dizendo que você deveria deixar de ser ameba. Até porque as amebas estão aí até hoje. Então aí eu vou recomendar aquele meu vídeo sobre multicelularidade que eu gravei faz uns 2 meses mais ou menos. Então, respondendo à última pergunta ali da Julira, se o Criador não existe, por que a vida e suas criações continuam evoluindo e transformando em outras coisas? Porque é isso que a vida faz. Uma vez que a vida surge, ela reproduz sozinha. E aí isso meio que responde também o comentário do Praxônico ali, né? Que foi o segundo comentário que eu li. E aí o terceiro, que é o José Carlos, né? Que perguntou por que não há um construtor para tudo isso que aconteceu, né? Uma vez que o universo surgiu e, enfim, foi criado do nada e essas coisas todas, né? Essa entra na grande questão do deísmo, né? Pergunta mais ampla para uma resposta mais ampla e genérica possível. Que é o que faz, inclusive, provavelmente, com que muitos de vocês que estão me assistindo aqui acreditem em Deus. E o fato é, você pode, obviamente, usar essa linha de raciocínio, mas ela não está obrigatoriamente correta, porque você tem que partir de certas premissas que não necessariamente são verdadeiras. Por exemplo, o universo surgiu do nada. A gente não sabe. A gente não sabe como o universo surgiu. A gente sabe do Big Bang. O Big Bang não é sobre a origem do universo, né? Isso daí o Philip Heim me explicou e ele sempre fala isso muitas vezes. O Big Bang é sobre o universo observável. É sobre quando a gente observa que existiu matéria, ela começou a expandir. Agora, isso não é obrigatoriamente o início do universo. Pode ter existido coisa antes. E o universo pode sempre ter existido. E pode ser ciclos, né? Os budistas falam isso, né? A derivada de um princípio hindu, se não me engano, né? Que é o negócio de criação e destruição. Criação e destruição. Então aí tem até a hipótese lá do universo que ele expande, depois contrai. Ele expande, contrai. Vai subindo. Depois desce. Depois vai subindo. Depois desce. Então, a premissa de que o universo surgiu do nada, tal, não sei o quê, ela já é uma premissa que não necessariamente ela é verdadeira. Tudo bem, a gente tem dentro das evidências possíveis de serem coletadas até agora que o universo expandiu em algum momento, a partir de um ponto central. Isso pode dar um indício de que o universo surgiu ali, de que ele teve um começo. E o que houve antes disso, a gente não tem como acessar, a gente não sabe. Tá? As pessoas costumam aí, nesse ponto, colocar ali suas explicações transcendentais, suas explicações espirituais. Mas é da fé de cada um. Porque o fato do universo ter tido um início não é obrigatoriamente uma conclusão de que, portanto, houve um criador. Até porque a gente nem sabe se o universo de fato teve um início, do ponto de vista objetivo. Aí, criar objetos de complexidade incrível. A gente sabe que eles foram criados gradualmente. Que no começo você não tinha complexidades incríveis. Os primeiros átomos que surgiram foram átomos de hidrogênio, que é um próton, um nêutron e um elétron girando em volta. Tudo bem, o próton, se você dividir, é formado de várias partículas, mas mesmo isso é possível de ter acontecido dentro, né, dos princípios ali, quando estávamos formando as primeiras estrelas e tal. Mesmo esse tipo de partícula pode ter se juntado por causa disso. Ah, mas antes o que surgiu a partícula? Aí você já está me pedindo demais e aí eu acho que nenhum físico vai saber te responder. Nenhum astrônomo, nem nada. Agora, o que eu estou querendo demonstrar aqui não é a origem, quem surgiu. Eu estou falando agora do seu argumento sobre complexidade. E o que eu estou te dizendo é, a partir de coisas muito simples... E aí pouco importa se foi Deus que fez. A partir de coisas muito simples, a gente consegue deduzir a complexidade se formando. Então, a partir de um átomo muito simples, com um próton e um nêutron, você consegue formar toda a tabela periódica que existe com átomos cheios ali de prótons e nêutrons e muitos elétrons e tudo mais, né? E átomos muito grandes e pesados, como, sei lá, o átomo de urânio, por exemplo.
E a partir disso, você consegue, com esses átomos, formar moléculas cada vez mais complexas, desde átomos livres até cadeias proteicas gigantescas. E aí, a partir disso, você também consegue formar rochas, consegue formar, né, agrupamentos do mesmo elemento, formando material sólido, líquido ou gasoso. E aí a complexidade vai aumentando. E aí chega em origem da vida, que eu não vou abordar aqui, mas, enfim, talvez eu grave um vídeo sobre isso. Talvez. E aí, quando você vê essa complexidade, ela é totalmente capaz de ser explicada através de princípios simples. E eu não vou aqui falar porque é que a ciência prefere não usar o princípio Deus, porque isso vai ser a resposta que eu vou gravar para outro vídeo da série Pergunte ao Ateu logo na sequência desse aqui. O fato é, se foi Deus que criou, isso é irrelevante para essa discussão da complexidade. É plenamente possível que a complexidade tenha surgido por causas naturais. Não precisa de interferência externa. Simplesmente espaço, material e tempo. Os três juntos, vai. Entendeu? A coisa vai sozinha. Então aí responde por que não ter um ser construtor para tanta complexidade? Pode ser que ele exista. E eu não vejo motivo para acreditar num ser construtor de tanta complexidade, porque para mim essa complexidade é derivada de coisas simples, que depois vão ficando complexas sem necessidade de uma interferência externa. Aí, por que é que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? A gente pode entrar em outra discussão ali. Mas dentro do meu conhecimento, do meu entendimento, a hipótese de Deus é uma hipótese muito complexa e que parte de premissas que eu não sei responder. Então, ela já partiria de uma premissa frágil, a meu ver. Para eu assumir a hipótese de Deus como mais plausível, isso teria que ser porque eu quero acreditar, porque eu estaria com vontade de acreditar em Deus, porque é uma explicação que parece confortável, pareceria razoável dentro dos meus paradigmas prévios. E nós somos criados em paradigmas religiosos. Nós somos criados dentro de sociedades religiosas. Então, é muito fácil observar o universo e a primeira conclusão que se tira seria Deus, porque você foi ensinado a concluir isso desde que nasceu. Então, sei lá, a meu ver, a hipótese de Deus, ela não é necessária, pelo menos não por enquanto. Ah, e como que o universo surgiu? Não sei, não tenho a menor ideia. E acho que ninguém sabe responder. Tanto os cientistas, quanto quem acredita em Deus. Porque essa pessoa não está respondendo com base em evidência, ela está respondendo com base em fé. Enfim, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que eu consegui explicar aqui. Talvez para algumas pessoas eu tenha chovido no molhado, mas eu acho que é sempre legal ter essas discussões com vocês e deixar o pau comendo aqui nos comentários, tá certo? Então é isso aí, um abraço para vocês e eu vou agora gravar outro vídeo na sequência. Também da série Pergunte ao Ateu. Então é isso aí, a gente se vê na próxima e falou!